Eminentíssimo senhor presidente Bito, na pessoa de quem cumprimento todos os demais, eu não tenho palavras para poder expressar o quanto é valiosa essa tribuna para mim. Eu que tenho oportunidade, que poucos têm, de todas as semanas discursar no púlpito do Congresso, específico da Câmara Federal, eu queria poder, nesse momento, traduzir para vocês o quão honroso representa esse púlpito, porque antes de qualquer outra coisa, eu nasci advogado. Os que me acompanham sabem que sou advogado por vocação. Como os atos compõem a estrutura dos fatos, e eles têm, dentro de todo o processo de compreensão dos signos, a ideia de que dizem alguma coisa, eu peço vênia a todos os colegas advogados, eu vou retirar o meu PIN de deputado para que não fale o deputado, mas o advogado, com vossas excelências. Meus amigos, eu não consigo conceber, nem no meu melhor sonho, uma profissão mais digna do que a de advogado. Inclusive aos católicos que têm por devoção natural a Nossa Senhora, a tem como advogada. Nas orações mais célebres em latim, nós reiteramos a advocata nostra por conta da importância da dignidade que essa função, quase que um sacerdócio, nos impõe. Então, meu primeiro recado é que não há, na minha concepção, nada mais digno que um ser humano possa fazer sobre a Terra do que defender não só seus interesses, mas interesses de terceiros. E é isso que vossas excelências fazem. Daí a importância e o valor que essa casa representa não só para mim, mas para todo o Mato Grosso do Sul e para o Brasil. E é isso que eu venho trazer para vocês hoje. Nós estamos vivendo um momento minimamente amargo. Eu não vou falar sobre política. Reitero, quem fala aqui é o advogado. Nós estamos vendo as prerrogativas serem vilipendiadas e, ao contrário do que muitos alardeiam, a OAB tem sim lutado e lutado bravamente através do Conselho Federal. Muitas vezes as pessoas não conseguem compreender a concepção política do que teoricamente é denominado soft power, que é a condução sem enfrentamentos belicosos e beligerantes que dá um resultado mais adequado, e nós estamos aprendendo isso com o melhor, que é o eterno presidente Mansur. Mansur, receber boas notícias da sua boca já é algo maravilhoso, mas você tem um talento e uma habilidade de fala tão grande, que se algum dia eu tiver que receber uma má notícia, eu quero que seja da sua boca. Porque você deixa a gente feliz, você é tão habilidoso na condução das palavras, e nesse momento de tensão é disso que a gente precisa. Eu não vou ser pesaroso, mas eu cresci ouvindo e falando, desde antes de entrar na faculdade, que quando todas as vozes se calam, quando todas as luzes se apagam e quando o peso da ditadura recai sobre as nossas cabeças, é a advocacia que se levanta. Eu me emociono com isso porque, a Cláudia sabe, nós fundamos a Academia de Direito Processual do Mato Grosso do Sul e a tônica do nosso estudo era o garantismo. Nós somos levados a nos apaixonar pelos os direitos fundamentais de primeira geração, que compõem exclusivamente a construção constitucional, a razão de ser da Constituição, limitar o poder do Leviatã, do Estado. No entanto, no momento que nós estamos vivendo, ontem eu tive um soco no estômago, senhor presidente, um choque de realidade. Nós fizemos uma audiência pública com as famílias dos presos do 8 de janeiro. É um show de horror, meus amigos. Para quem foi professor de Direito Constitucional, para quem foi professor de Direito Processual, para quem teve uma das maiores honras que a advocacia mato-grossense pode proporcionar, que é sentar na cadeira desse conselho, é no mínimo constrangedor que eu vi ontem. Pessoas que sequer estavam em Brasília, presas há mais de 2 anos, sem saber porquê, sem qualquer perspectiva de individualização da conduta, sem qualquer perspectiva de individualização da pena, uma acumulação de ilícitos que deixa rubro o mais tenro aluno de Direito Penal 1. Soma-se isso com aquilo e não há sequer a possibilidade material de se estabelecer a acusação em que se fundam os formulários que compõem as notícias crimes e as sentenças. São formulários igual aquele que vem para você pôr só o nome. Quantas condenações com o nome trocado? Um show de horrores. E dentro desse espectro, posso dizer a vocês que desde quando comecei minha militância na advocacia e também a minha militância política,
Eu sempre disse, quando meus filhos me cobravam, pai, por que você viaja tanto? Eu falei, não, a função do seu pai é trabalhar para que vocês não cresçam numa ditadura. E as crianças me perguntavam, presidente, o que é uma ditadura? E eu tentava explicar com conceitos técnicos. E ontem, com o coração dilacerado, eu saí daquela casa podendo olhar para meus filhos e falar, meus filhos, é isso que é uma ditadura. Nós vivemos numa ditadura. Percebam, senhores, que meu discurso não é nem de direita nem de esquerda, não é o político que está aqui, é o advogado. Nós precisamos, não é de forma virulenta, não é fazendo discursos calorosos, acusando este ou aquele, mas é do jeito que nós nos especializamos e temos o melhor, o mais habilidoso, e Deus nos deu o mais apto a construir esse diálogo. Dentre os temas árduos, difíceis que eu trabalho, é a questão da isonomia, porte de arma do advogado. E o Mansur consegue conduzir isso com uma leveza que todas as barreiras ideológicas caem por terra. Eu venho lembrá-los a todos que aqui estão. Não se esqueçam que nós somos advogados. E quando falo isso, eu falo mais para mim do que para vocês, para que eu não me esqueça que eu sou advogado. Seria conveniente, como essa seccional sempre teve a vanguarda na discussão de temas muitas vezes espinhosos. Hoje a gente é referência em várias coisas, inclusive parabéns ao René pelo trabalho que vem fazendo em relação aos neurodivergentes, que nós considerássemos a possibilidade de criar uma subcomissão, uma comissão para estudar as atrocidades processuais que fizeram em relação às pessoas e à advocacia e também, eventualmente, os processos de anistia que aconteceram ao longo do Brasil e do próximo. Não se pode falar em diminuição da polaridade ou da polarização, não se pode falar em reconstrução do país enquanto isso estiver acontecendo, e todas as vezes que você for tratar disso com a pessoa, ela sacar do bolso um discurso político pronto, já engessado. É questão humanitária. São homens, são mulheres, são filhos. Eu, quando sentei à mesa da presidência da audiência pública ontem, e mais ou menos nessa posição que os senhores estão, onde estão as placas de nomes, as fotos das vítimas dessas prisões ilegais. Repito, pessoas que foram lá para passear, pessoas que estavam lá vendendo água, estão encarcerados há 2 anos sem sequer nota de culpa. E é dada a nós, é a nossa obrigação, a nossa vocação nos impõe. Nós temos o mistério de nos levantar, repito, não de maneira beligerante, mas de maneira inteligente, de maneira astuciosa, de maneira cautelosa e, por que não dizer, doce, como conduz o nosso presidente Mansur. Nosso eterno presidente Mansur Bito, falo isso com todo o respeito que tenho por Vossa Excelência. Então, venho dividir com vocês a minha angústia, venho dividir com vocês e praticamente implorar por uma ajuda que eu sei que eu não terei no parlamento, porque quisera que os deputados e parlamentares tivessem o cerne que os advogados têm. Oxalá que tivessem o ímpeto que os advogados têm. E que, mais do que nunca, e aí está o nosso diferencial. Eu conheço todos os estados do Brasil. Eu nunca vi uma advocacia tão corajosa, tão aguerrida e tão orgulhosa do que representa e faz do que a advocacia sul-mato-grossense. Senhores, eu andei todos os estados. Eu conheço a advocacia de todos os estados. Em muitos países eu andei e conheci os sistemas e a estrutura da advocacia de muitos países afora. E posso dizer, sem sombra de dúvida, vocês são heróis no que fazem e representam. Essa casa é muito bem conduzida e nos enche de orgulho e nos dá a possibilidade de poder falar isso a plenos pulmões. Então, encerro o meu posicionamento, primeiro pedindo a ajuda dessa casa, para que nesse momento sombrio, mais uma vez, nós nos levantemos, porque lá, na ditadura militar, fomos nós o freio e contrapeso. E mais uma vez a história nos chama. E se Deus permitiu que fôssemos nós que vivêssemos essa história, é porque Ele nos dará meios e formas de enfrentar mais uma vez o Leviatã. E por fim, senhores, não há motivo de orgulho maior para mim do que poder entrar de cabeça erguida nessa casa, olhar nos olhos de cada um aqui e saber que eu aperto a mão de um advogado do Mato Grosso do Sul. Deus abençoe vocês. Muito obrigado.